A ilusão da teoria se manifesta quando o estudante se enche de conteúdo teórico, assistindo um monte de aulas na escola e no YouTube. E depois ele lê um monte de explicações em livros e apostilas, mas sem conseguir reter minimamente a matéria. Ou seja, ele estuda um monte, mas não aprende de verdade. Esse é um problema clássico de quem estuda para esses vestibulares difíceis, como medicina, engenharia e direito. É até bem provável que você já tenha passado por isso. Deixa eu explicar para ver se fica mais claro. Por exemplo, você vai lá e pretende estudar sobre as organelas celulares. Daí você pesquisa no YouTube aulas de organelas e abre um monte de abas sobre esse assunto. Então, como se fosse uma série da Netflix, você maratona todas essas videoaulas de uma vez só e enche a sua mente com esse conteúdo. Você passa várias horas se envolvendo com aquele assunto e isso é exaustivo. Mas no final você até fica feliz, porque pensa que está fazendo certo, se matando de ver aulas sobre o conteúdo e com a impressão de que aprendeu muito. Na hora, você até pode imaginar que está absorvendo tudo, enquanto na verdade não está. Deixa eu fazer uma analogia aqui para ficar mais claro. Imagina que a sua mente é um terreno, onde você vai construir uma casa, que é o conhecimento. Por mais simples que seja a casa, para ela não desmoronar, as paredes da casa precisam ser de tijolos e cimento, exatamente como na história dos 3 porquinhos. Imagina que cada tópico que você precisa aprender é uma fileira de tijolos de uma parede. E cada tijolo dessa fileira é um pedacinho do tópico. E uma parede é uma área do conhecimento composta de vários tópicos, assim como a parede é composta de várias fileiras de tijolos. E para juntar os tijolos, as fileiras e as paredes e consolidar toda a construção, você precisa de cimento. Na construção do conhecimento, quem faz o papel do cimento para juntar e consolidar tudo são os exercícios. Estudar só a teoria sem fazer exercícios é como construir uma casa com tijolos e sem cimento. Parece sólido, mas na verdade é uma construção frágil que pode facilmente ser derrubada. Se você estudar vendo mais tempo de teoria do que fazendo exercícios desafiadores sobre o assunto, simplesmente não vai ter cimento suficiente para juntar e fixar todo o conhecimento e ele vai se desmanchar muito rápido. Isso acontece porque essa matéria estudada precisa ser praticada para fixar na sua mente. É um problema parecido com a síndrome das provas, já que a sua mente não consegue reter as informações estudando apenas de maneira passiva. É como se a matéria entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Por isso, a sua missão é fazer com que a informação entre pelo seu ouvido e fique ali dentro mesmo. Para isso é importante praticar. E é aí que entram os outros recursos de aprendizado, como escrever os pontos importantes, fazer resumos e principalmente fazer os exercícios desafiadores sobre a matéria. Aliás, a primeira vez que eu entendi a importância de praticar fazendo resumos e exercícios foi uma situação meio engraçada até, e pode inclusive te ajudar. Deixa eu te contar. Quando eu estava ali no ensino médio, embora eu fosse um aluno comportado, às vezes eu aprontava. Tanto que um dia, um amigo e eu resolvemos colar em uma prova de matemática. Naquele dia, a gente combinou o processo da cola e foi para a prova. A gente fez tudo escondido, mas mesmo trocando as respostas, não adiantou muito. Sabe por quê? Porque ninguém, nem ele, nem eu, nenhum de nós tinha estudado. Daí, olha a genialidade do que a gente combinou para a próxima prova. Ó, vamos fazer o seguinte, essa semana a gente estuda um pouco e faz um resumo com os principais pontos da matéria como cola para a próxima prova. Depois a gente testa esse resumo com os exercícios da apostila para ver se ele tá bom mesmo, beleza? Então a gente fez isso. Naquela semana eu estudei, fiz um resumo em um papel tosco com as principais informações em uma letra bem pequenininha. Depois eu validei essas informações com os exercícios mais complicados que eu encontrei, porque eu pensei que eram esses exercícios que iam cair na prova. Mas aí, no dia da prova, apareceu um imprevisto que ferrou com a nossa estratégia. A professora faltou e a substituta que estava lá no dia era daquelas bem ligadas, sabe? Que não deixa ninguém colar. E ela ficou bem em cima de nós. Ou seja, a gente não conseguiu colar. Só que na hora, a gente viu que nem precisava mais, porque a gente já tinha aprendido tudo mesmo. Parecia mágica. As respostas vinham na nossa mente e tudo fazia sentido. Sem querer, nós descobrimos que é melhor aprender assim. Antes, eu só ficava nos livros e no conteúdo teórico, só que eu não aplicava. Eu não fazia exercício na quantidade e com a qualidade certa.
eu vivia na ilusão da teoria. E é por isso que, se você quer fazer a informação não entrar em um ouvido e sair pelo outro, e sim entrar no ouvido e ficar ali mesmo, você não pode ficar apenas nas aulas. Tem que trabalhar o conteúdo em exercícios desafiadores a cada novo conceito que você aprender. E, se possível, fazer mais tempo de exercícios do que de aulas. E como eu te falei, com o passar dos anos, eu fui desenvolvendo um método para fazer isso de maneira muito mais eficiente. Saber quais os exercícios certos, qual o grau de dificuldade de cada um e quando e quanto fazer de cada exercício é o caminho certeiro para fixar e realmente aprender os detalhes de qualquer conteúdo e salvar na memória de longo prazo. Se você seguir isso, aquelas horas de estudo que você perderia se só ficasse assistindo aulas teóricas, você vai transformar todas em horas de estudo mais produtivas. E fazer cada hora render é essencial para você que vai prestar Enem ou vestibular no final do ano, porque a gente tem pouco tempo até lá.